seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, quando quer um de vós, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um instante. Queridos irmãos e irmãs, domingo passado nós ouvimos no Evangelho onde Jesus estava ao lado de pecadores. Foi almoçar junto com os chefes dos fariseus, pessoas pecadores, como ele gostaria de estar junto com as pessoas. Hoje, nós ouvimos nesse Evangelho que uma multidão acompanhava Jesus. Eles gostavam de estar perto, gostavam de ouvir, por isso acompanhavam. E Jesus, voltando para eles, diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não que Jesus não queira que nós sejamos os seus discípulos, mas não dá, acompanhar é diferente de seguir. Nós ouvimos aqui que muitos o acompanhavam, mas poucos seguiram a Jesus. Quando Jesus chama os discípulos, aqueles que estavam pescando na barca, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Enquanto acompanhar, não tem aquele compromisso, aquela responsabilidade. O seguir Jesus requer de nós renúncias. Muitas vezes não é fácil renunciar a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades mesquinhas, muitas vezes, para ser todo de Jesus. E aí Jesus coloca o exemplo, Quem não deixa seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos e filhas, não pode ser meu discípulo. A gente não pode colocar o nosso amor nas pessoas em primeiro lugar, por mais próximo que seja. Jesus não quer ocupar o segundo lugar. Ele quer sempre ser o primeiro lugar. Ele deve ser sempre o primeiro lugar na nossa vida. Ele nos ensina a amar. E precisa, com esse amor, deixarmos tudo. Não se apegar às coisas desse mundo, não se apegar às pessoas, aos bens materiais, porque senão a gente vai deixar Jesus para o segundo plano. Quando dá o dia de domingo, o dia do Senhor, às vezes eu prefiro ficar em casa, com a minha família, ir na festa, mas em primeiro lugar eu devo vir na igreja. Agradecer a Deus pelo dom da minha vida, agradecer pela minha família, pela minha saúde. Esse sim, está seguindo os passos de Jesus. Seguir Jesus é imitá-los. É querer imitar as suas ações, as suas atitudes, querer ser como mestre.
Enquanto acompanhar, não. Posso acompanhar, mas eu não tenho compromisso, não tenho responsabilidade. Não me envolvo na comunidade, não ajudo em nada. Esses são aqueles que acompanham. Nada mal contra isso. Mas que bom se pudesse seguir mais de perto. Pudesse se doar mais de perto. E aí Jesus diz: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. O seguimento de Jesus exige renúncia. Exige cada um de nós abraçar a nossa cruz, tomar a cruz e seguir atrás de Jesus. Não existe salvação sem cruz. Por isso que nós temos a cruz ali com Jesus crucificado, para cada vez que nós lembrar, olhar para ela, lembrar que foi na cruz que Ele nos salvou. Foi na cruz que Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Renunciou a si mesmo, às suas vontades, para fazer a vontade do Pai. Quantas vezes nós também precisamos renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus? Dentro de nós tem sempre duas forças. Uma impulsionando pelo bom caminho e outra impulsionando o diabinho, mandando a gente ir por outro caminho. E essas forças vai vencer aquela que eu alimento mais. Se eu alimento mais a minha fé, força que vem de Deus, eu vou estar sempre cada vez mais próximo de Deus. Não vou ceder às tentações que o diabo muitas vezes nos faz. Mas você precisa da força, da oração, da busca constante na presença de Deus. Então, neste domingo, a liturgia traz para a nossa reflexão esse tema do seguimento de Jesus e os seus desafios. Seguir a Jesus em pleno século XXI que nós estamos vivendo requer desafios, requer força de vontade, requer renúncias. São os desafios maiores, o maior deles é o desafio da renúncia. Renunciar àquilo que nos impede de seguir Jesus. Seguir Jesus exige fazer renúncias, renunciar às coisas elementares da vida e não apenas renúncias materiais ou de coisas supérfluas. Até essas temos muitas vezes dificuldades em renunciar. Mesmo sabendo que elas são supérfluas, mesmo sabendo que elas não vão acrescentar nada na nossa vida, mas nós estamos apegados, nós estamos muito presos a essas coisas e temos dificuldades para renunciar. A imagem de renunciar às coisas que são verdadeiras, importantes, como por exemplo a família e a nós mesmos. Jesus coloca de imediato essas coisas para mostrar quão é difícil segui-lo, quão é difícil ser cristão. Posso dizer que sou católico, só de nome, mas eu não me envolvo na comunidade, eu não participo, eu não me dou na comunidade, eu não procuro ajudar as pessoas, só acompanho Jesus e digo que sou católico. Mas eu preciso me aproximar mais, seguir a Jesus. Aí Jesus dá outro exemplo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro a calcula os gastos para ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou seja, muitas vezes eu deixo de seguir a Cristo porque eu fico olhando para os outros. Eu devo seguir, olhar para Cristo e não para as pessoas. Eu não vou na igreja, porque fulano está lá na igreja, faz tudo errado. Está lá na barra da saia do padre, pecando, fazendo tanta coisa errada. O que é que eu vou fazer na igreja? E aí a gente começa a julgar as pessoas, olhar pela aparência, emitir julgamentos, ao invés de a gente olhar para Cristo e seguir os seus passos. Nós devemos seguir a Jesus e não as pessoas. As pessoas passam,